Você já ouviu falar sobre a síndrome neuroléptica maligna? Esse vídeo não tem nada a ver com o tema do meu canal. O meu tema de canal é o ENAD. Às vezes, sobre TCC, você vê algumas aulas de direito público aqui, como direito internacional, direito administrativo. E esse vídeo, ele tem a ver com o que a minha mãe está passando, com quem minha mãe está passando no momento. E eu quero alertar vocês, tá? O que a minha mãe tem, tá? E outro ponto, a síndrome neuroléptica maligna, ela não aparece de forma diagnosticável. Clinicamente, você vê os sintomas e você encaixa o paciente nele. Enfim, a minha mãe, ela tá internada desde o dia 11 de fevereiro, desde 11 de fevereiro aqui no hospital. E ela tava com um problema, com um quadro respiratório muito ruim. A minha mãe, ela tem câncer no cérebro, ela tem um câncer no cérebro, mas não é um câncer que está sendo agressivo com ela. Pelo menos até início de fevereiro, praticamente agora, o câncer dela não tinha aumentado nem 1 centímetro. Diminuiu, para te falar a verdade. Diminuiu 3 milímetros, o que é alguma coisa. Ela fez radioterapia, ou seja, ou poderia estar estável, né? Mas diminuiu 3 milímetros. E além disso, não tem nenhuma metástase. É um bom presságio. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa completamente esperançosa, mas não tem. Esse é o problema. O problema é que as pessoas criticam quem é esperançoso, chama de iludido, paciência, isso aí se chama fé. Se você é crente, nunca foi chamado de maluco, você não está sendo crente direito. Enfim, mas o fato é que, apesar de tudo, eu não sou uma pessoa que coloca os carros na frente dos bois. E então, o tumor na cabeça não cresceu, diminuiu. Eu não acho que minha mãe vai ficar curada do câncer no cérebro de uma forma rápida, ou enfim. Eu tô preparada para perder minha mãe de câncer, mas eu não tô preparada para perder minha mãe de uma bobeira no pulmão. O que acontece? A minha mãe tem uma suposta metástase no pulmão, que são nódulos que a minha mãe tem há mais de 10 anos, o que a radio-oncologista dela entende que aquilo ali não tem cara de metástase pelo tamanho, que é microscópico, é bem pequeno. E, além disso, por isso que não fizeram biópsia, porque é mínimo, 0,1 milímetros, 0,2 milímetros. Então, ela realmente ligou o dane-se para isso e tá tudo certo. E tratou o tumor da cabeça. Então, a minha mãe, quando foi internada no Samaritano, ela fez um PET scan e nesse caso tudo bem, só que minha mãe ficou internada para fazer o PET scan, porque ela estava com muita dor de cabeça. E aí nisso aconteceu dela pegar uma bactéria. E eu não estou reclamando, porque qualquer hospital público, hospital particular, o hospital que minha mãe estava é de excelência, diga-se de passagem, tanto que a principal escolha dela para internação, ela simplesmente pegou uma bactéria, ela recebeu alta, ela já estava com falta de ar quando recebeu alta. Eu falei até com a enfermeira, eu achei a alta um pouco precipitada, falei com a enfermeira, ela fez uma inalação na minha mãe, eu falei, faz uma inalação nela, para ela poder ir de Uber para casa comigo, com segurança. E ela fez. De madrugada, minha mãe começou a passar muito mal. Não de madrugada, minto. Em torno de umas 10 da noite, ela começou a passar muito mal. Eu tinha ido comprar comida e ela falou assim, Simone, eu tô com muita falta de ar. Eu vim pra casa. Eu achando que a minha mãe tava com crise de ansiedade, porque a minha mãe é uma pessoa com ansiedade, botei meditação e ela melhorou. Mas depois piorou de novo. E aí eu pedi ajuda pro porteiro, porque minha mãe é muito magrinha, mas ainda que ela seja magra, a diferença de peso... Eu sou mais gorda que a minha mãe. A minha mãe estava com 38 quilos. Eu não quero falar esse peso, mas vamos lá. Até então estava com 57 quilos. Enfim, eu tinha 53, mas eu engordei. Enfim, eu tenho uma diferença de peso, mas eu fiquei com medo da minha mãe cair. Então eu chamei o porteiro, ele botou ela na cadeira de rodas, que é a gente tem pra ela, e trouxemos ela aqui para esse hospital. Ok. Decidiram fazer uma intubação nela, porque falaram que a saturação dela caiu muito. Eu tava do lado dela e não vi isso, mas eu confio neles, né? Caiu muito e que deveria fazer a intubação porque ela poderia ter uma parada cardíaca. Eu não me arrependo de ter deixado, porque ela tava com muita secreção e muita dificuldade de tossir. Realmente minha mãe tava com muita falta de ar.
realmente. E falaram, ó, a minha mãe sempre falou, não deixa me dar Precedex e nem Seroquel. Ela nunca admitiu esses dois remédios, que eles causam delírio, né? Ela fala assim, ah, não, só tira o delírio. Mas, na verdade, ela diz que dá. E, de fato, ela tinha mesmo. Sempre que davam esses remédios pra ela, ela ficava meio doida. Só que, chegando aqui, falaram pra mim o seguinte, olha, a gente ou vai entubar, primeiro, ou vai entubar sua mãe, ou dá o Precedex pra ela pra diminuir a frequência respiratória. O que prefere? Precedex, óbvio. E eu falei com a minha mãe, ela falou, não quero, Simone. Eu falei, não vão dar não, não vão dar não. O médico sugeriu que não contasse pra ela, eu aceitei e tudo bem. Salvou a vida dela, não me arrependo. Eu perdi o preconceito com Precedex. E aí, nisso, ela foi entubada. Então, ela foi entubada depois, porque ela teve uma piora. Mas ela teve uma piora porque deram um remédio chamado Aldol pra ela, porque a minha mãe começou a delirar. Ela não queria o Precedex porque ela delirava. E aí deram um remédio que piorou muito ela. Minha mãe ficou péssima. E aí sim, de fato, ela foi entubar. Falando, ó, vamos entubar. Pode? Pode, né? Vou fazer o quê? Vou falar, quero perder minha mãe? Claro que não, entuba. E aí falaram, aí chegaram pra mim e fizeram um monte de... Vieram com uma conversa bem fúnebre pra mim, no sentido de, olha, em 3 dias, na verdade a intubação só adia a morte. E eu pensando com meus botões, o Covid mostrou o contrário. Tem muita gente que foi entubada e voltou da intubação e tá aí viva contando história. E com isso, eu orei enquanto entubava, me ajoelhei no chão e deu tudo certo. A intubação foi tranquila. Ela não teve nenhuma intercorrência na intubação e falaram agora vamos acompanhar para ver o estado do pulmão dela, que é um pulmão muito crítico. Ok. 2 dias depois, tava top. O pulmão melhorou. A bactéria que ela tinha adquirido no outro hospital acabou. Então os motivos para a intubação acabaram. Tentaram desentubar, mas não tiveram muito sucesso. Algo que eu reclamei é o seguinte, poxa, por que só despertam ela de manhã? Não tentam despertar ela de tarde, que é um horário que eu sei que ela tá melhor. Quem me conhece, quem conhece minha vida, sabe que a minha mãe, ela tem problema com o despertar. Antes da intubação, ela já tinha problema em não acordar muito bem. Então eu tentei sugerir que desentubassem à tarde, mas foram contra. Enfim, gente, quando você está no hospital, você perde um pouco da sua autonomia. Mas até aí tudo bem, porque deu tudo certo, ela conseguiu ser desentubada. Mas nunca conseguia desentubar. E nisso, tacando um remédio chamado Seroquel. Porque falavam, porque ele é um remédio que ajuda no desmame, vai tirar essas sedações fortes que ela está tomando e vai dar o Seroquel. E ok, eu sempre vi o coração da minha mãe a 105, quando ela saía, acordava, o coração dela ia a 140 e pouco, o coração dela acelerava muito, a respiração ficava muito ofegante, a frequência respiratória ia muito alta, a pressão subia tipo 20, e o que eu tinha que fazer? Aceitar. A sensação que eu tinha bota minha mãe na tomada, tira minha mãe da tomada. Bota minha mãe na tomada, tira minha mãe da tomada. Eu ficava feliz porque eu sentia que ela me entendia, me reconhecia. Reconhece, tá? Ela tá reconhecendo. Me reconhecia, eu falava, oi mãe, oi minha princesa. E ela ria pra mim. E aí, ok, beleza. Com isso, falaram o seguinte, olha, tá tendo um desmame difícil, a gente deve partir pra traqueostomia. Ótimo, eu sentia que a minha mãe não gostava daquele tubo na goela. Ninguém merece aquele tubo na goela, horrível, horrível. Enfim, fez a traqueostomia, deu tudo certo. Ajoelhei, orei. Traqueostomia foi um sucesso. Enfim, e aí, nesses últimos dias, ela diminuíram a sedação dela. E ok. Só que ela começou ela ficava agitada, e bota a mãe na tomada, tira a mãe da tomada. Mas eu não estava entendendo, isso estava estranho. Por quê? Assim, o coração acelera, tirou o tubo, por que essa pressão alta? E o principal que me chamou a atenção, por que a minha mãe não está se movimentando? Se ela está raciocinando bem. Oi mãe, ela respondia. Eu falei, olha Tami. Ela abriu o olho, mas depois de um tempo, ela começou a ter dificuldade de abrir o olho.
Eu falei, abre o olho, mãe. É minha mãe. Ela tentava abrir e não estava conseguindo. Até que eu falei assim, falei com o enfermeiro, eu falei o seguinte, posso ver a prescrição médica? Eu quero ver. Nisso eu vi que não estavam dando um monte de remédio importante para ela. Depois o médico me explicou, eu entendi tudo. E um remédio muito importante, que eu falei, troca esse, porque esse aqui para ela é balinha, troca esse com Corpelodivelol para ver se diminui o coração. Ele trocou e deu uma melhorada. Tanto que aí sim, a minha mãe cortou todas as sedações. Só que o Seroquel continuou na prescrição. E quando eu vi a prescrição do Seroquel, estava 600 miligramas. Eu falei, pra que isso? Que delírio a minha mãe está tendo se ela está desacordada? Se ela volta a acordar quando mexem aqui no negócio, aí liga minha mãe na tomada. E quando liga minha mãe na tomada, ela não está delirando, ela está bem normal. Tá normal. E não está agitada. Nada que justifique um remédio forte desses, muito menos 600 miligramas. Eu joguei na internet e vi lá 400 miligramas seria a dose máxima ideal. Ah, Simone, isso é Dr. Google. Gente, olha só, eu acho que a sociedade da informação acabou com o encastelamento do saber. Eu sou advogada, eu não sou médica, mas vamos agora falando para você, um você aleatório que está me ouvindo. Você precisa, quando você vai, eu quero você, não é advogado, eu quero um biólogo, um professor de educação física me ouvindo, tá? Nesse caso, você, professor de educação física, vai num estabelecimento, tá lá a nota, quanto custa esse produto? Tá lá na estante, R$200, aí você vai no caixa, o caixa te cobra R$400, você sabe muito bem que o exercício da autonomia da vontade que rege as relações privadas impede essa pessoa, não permite que essa pessoa não tenha essa liberdade de fazer com que ela cobre o preço que ela quer. E uma vez que está lá o preço na estante, R$200, e a pessoa te cobra R$400, você não precisa ter feito uma faculdade de direito para saber que você está tendo seu direito violado. Você não precisa ser um operador do direito para saber que estuprar uma mulher é crime. Você não precisa ser operadora do direito para saber que quando você vai no mercado, você não pode pegar simplesmente o leite e colocar na sua bolsa. Você precisa ter feito direito para isso? Não. E o fato é que o desencastelamento do saber de informações na internet, o Google é só o buscador, mas os sites são bons, são sites médicos. E aí nisso eu pedi muito discernimento a Deus, eu orei, eu pedi discernimento a Deus, meu Deus, me dê discernimento para entender o que a minha mãe está passando. E eu caí num site falando sobre a síndrome neuroléptica maligna, que é desencadeada pela quetiapina, pelo Seroquel. Tem gente que não desenvolve essa síndrome, ótimo, que bom. Só que minha mãe estava tomando doses muito altas e diárias. Eu parei, não quero mais Seroquel, eu pedi para tirar e o milagre começou a acontecer. Hoje, por exemplo, a minha mãe movimentou a mão. Ela está fazendo muito esse movimento, ela está movimentando os ombros. Ela não está fazendo isso, por exemplo, isso ainda não. Mas isso ela faz, movimenta o ombro e levantou um pouquinho o pé. Mexeu a cabeça. Para quem não estava mexendo nada, isso é uma baita de uma vitória. Então vamos lá, voltando. Eu olhei no site e vi todos os sintomas da síndrome neuroléptica: coração disparado, sudorese, febre, taquipneia, respiração rápida, tudo. Minha mãe não estava com 2, 3 sintomas, estava com tudo. E aí ontem, eu tô com essa cara de choro porque ontem eu chorei. Mas, graças a Deus, apesar de eu e o médico não termos batido um com o outro, ele fez o que eu pedi. Eu tô muito atenta para não voltar, porque eu tenho medo de sair daqui e voltar a dar Seroquel para ela. Enfim. E aí eu falei, o médico, eu falei assim, doutor, eu tenho medo, porque essa questão da minha mãe não tá se mexendo muito, pode acabar vir a dar uma falência múltipla de órgãos nela. E o médico assim, na maior, mas ela está em falência de órgãos, ela não tá com todos os órgãos falindo, ela tem mais de um órgão em falência. Eu fiquei puta, bolada. E é minha mãe, né? Enfim, aí, nesse caso, eu tenho uma coisa de bom. Eu não confio
em médico, muitas vezes. E isso é uma coisa de muito bom, tá? Não é uma coisa de ruim, não. E não tem nada a ver com fé absoluta em Deus, que o Altíssimo vai fazer milagre, porque eu confio no Altíssimo mesmo. Só que, imagina você que tem mais de um problema de saúde. O que acontece é que eu não enterro o morto que tá vivo. E aí o médico, aí eu meio que não gostei, tudo bem, eu não discuto, tá bom, doutor. Mas eu quero que tire o seroquel. Aí um outro médico me chamou para conversar e falou comigo sobre, começou a falar sobre a terminalidade da vida, que ele pode vir a desligar os aparelhos da minha mãe, porque o pulmão dela tá bom, o coração tá bom, mas como ela não estava se movimentando, provavelmente era o cérebro. Então ela até fez um eletroencefalograma ontem. Depois eu vou ver o resultado disso, ainda ninguém falou sobre o resultado do exame. Enfim, e aí nisso a minha mãe aí eu acordei com a minha mãe se mexendo e com o olho normal, ela conseguiu abrir o olho. Olha só um milagre, tirou a porcaria desse seroquel, a quetiapina, se mexendo. O xixi tá mais claro. Dependendo da posição, de fato ela fica meio taquipneica mesmo, mas olha só, o efeito dessa síndrome da neuroléptica maligna não tem um remédio específico, tem alguns remédios para ajudar a amolecer o músculo. Só que aí, em 7 dias, isso pode naturalmente sair. Particularmente, eu acho que eu tô só esperando o plantão de um médico amanhã para conversar com ele. Eu não vou ficar falando com esse outro médico, sabe? Não quero falar com outro médico. Eu tenho esse direito. Então, e o médico de onde sobre desligar os aparelhos, porque o Conselho Federal de Medicina permite que ele desligue os aparelhos sem falar com a família. Quase que eu perguntei, tá, qual a resolução? Mas eu preferi ficar quieta. Em certos momentos, quando a minha mãe tá frágil, eu fico quieta. Eu deixo para brigar na hora certa. Não era a hora. Enfim, tudo bem, tudo bem. O importante é que tiraram um remédio e minha mãe tá melhor hoje. Ela conseguiu fazer o exercício respiratório. Eu falei, mãe, sorri pra fisioterapeuta, sorri. Aí o médico chegou lá, meio puto. Eu achei isso. Porque eu falei assim, mãe, sorri pro doutor. Levanta a mão pro doutor. Aí ele meio brincando assim, por que não respira no respirador? É preguiçosa. Se não respirar no respirador, eu vou desligar. Aí eu, sorriso amarelo. Porque no fundo ele ficou bolado, porque não tá vendo a minha mãe. Cadê a falência? Cadê? Porque a minha mãe tá se mexendo agora. De tudo isso, o que eu quero alertar, eu não sei qual vai ser o desfecho da minha mãe. Eu quero dizer que eu tô lutando muito por ela. Eu não tô saindo desse hospital, eu vou muito em casa. Eu vou em casa, volto. No muito que eu vou em casa, às vezes eu sigo o conselho da psicóloga daqui, saio um pouco, vou numa praia, fui na Sapucaí ver como é que era pela primeira vez, porque eu preciso ter momentos de boas memórias para trazer para o hospital. E essas saídas me fizeram bem. Só que agora não é hora de eu sair, não. Agora minha mãe desperta, eu quero acompanhar muito de perto essa melhora. Então, de tudo que eu falo, isso é o seguinte: se você tem um parente internado que está sedado e ele não está se mexendo, pede para ver a prescrição médica, veja se tem o seroquel, também chamado de quetiapina, e veja no Google a síndrome neuroléptica maligna, porque talvez quando parar esse medicamento, ele volte a se mexer. Eu pedi a Deus um discernimento, e esse foi o discernimento que eu tive. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa síndrome. Eu caí num site médico sobre o assunto e vi que minha mãe se enquadrava em tudo. Eu tô na esperança de nos próximos 2 dias ela ter movimentos mais amplos, mas eu já sorriu pra fisioterapeuta. Ela fez careta pra fisioterapeuta brincando, assim, vai pular carnaval, minha mãe? Enfim, porque mãe é só uma, então a gente tem que lutar até o fim, sabe? E não enterre defunto que tá vivo, não. Você tem que aceitar a terminalidade da vida, concordo, quando a pessoa morre. Agora, você chorar num caixão que não tem morto, minha mãe tá viva. Eu não vou chorar a morte dela ainda, tá bom? É isso, gente. Só queria comentar isso. Espero que esse vídeo seja uma luz para quem, porventura, vier a passar por isso um dia. Eu não achei um vídeo sobre isso no YouTube.
Eu não sou médica, eu sou advogada, mas eu acredito que, como eu falo, às vezes você não precisa ter um diploma X para saber de alguma coisa. Você não precisa ser um biólogo para saber que regando uma planta, aquela planta vai crescer. Você não precisa ser um advogado para saber que não pode pegar um leite e botar na bolsa e levar para casa sem pagar. E sim, o paciente tem, o acompanhante tem sim a liberdade de poder pesquisar, entender melhor o quadro clínico daquele que acompanha. Os médicos entendem de medicina, a gente entende sobre a nossa família. Eu entendo sobre minha mãe muito bem. Um grande beijo. Paz e luz.